Pronto. Pronto, você está sendo gravado. E aí eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Então, o tronco de cone, tá? Esse tronco de cone, tá? Página 13, começa lá na apostila. Página 13. Novamente, assim como no tronco de pirâmide, nós vamos ter todas as mesmas relações, tá? Essas relações aqui encontram-se na página 14 da apostila, tá? Só que lá no tronco de pirâmide, nós trabalhávamos com lado, altura e arestas, tá? No tronco de cone, nós vamos encontrar outras relações de semelhanças aí. Quais são elas? São os raios, tá? Os raios são semelhantes, as alturas, novamente, são semelhantes, e esse G, para quem não se lembra, é a geratriz, tá? Para quem não se lembra, o que é a geratriz? Deixa eu desenhar um cone aqui, eu sei que está desenhado ali no exercício, mas a geratriz é... Professora, Oi, pode falar. o Tiago, ele está perguntando se a senhora vai explicar sobre superfície de tronco de pirâmide. Ah, vou. Falar para ele não se preocupar, que não está programado para a aula de hoje, mas eu vou fazer vídeos e vou explicar. Fique para ele ficar tranquilo. Tá bom, obrigada. De nada. Bem, vamos lá. Então, o que eu estava falando sobre a geratriz. Então, no tronco de cone, a gente tem o raio, né? Para quem não se lembra, o raio é essa distância que tem do centro até aqui, que eu fiz na cor amarelinha aqui. Então, os raios, eles são semelhantes, tá? A altura eu vou fazer na cor vermelha, a altura é essa distância aqui, ó, do vértice até o centro, tá? Essa é a minha altura. E a geratriz, que é essa linha inclinada. Então, alguns exercícios, a geratriz não é pronta. A gente precisa calcular. E aí, a gente usa o nosso famoso Pitágoras, que faz sair aí a geratriz, tá? Vou apagar aqui as informações, tá? Novamente, gente, a gente trabalha com área da base, tá? Elevado aí ao quadrado. E depois o volume, que é elevado ao cubo, tá? Essas relações aqui encontram-se na página 14 da apostila, tá? Aí, diferentemente da pirâmide, né? Eu fiz o vídeo aí falando de tronco de cone, e aí eu trabalhei já a área da superfície, porque ele tem uma fórmula, e é uma fórmula facinho de aplicar, tá? E depois eu fiz o vídeo que fala do volume do tronco do cone, tá? Para a gente iniciar a aula de hoje, eu selecionei aí o exercício 1, da página 17. Então, esse exercício aqui é o exercício 1 da página 17, tá? Nós vamos acabar revisando também o volume de cone, para quem não se lembra, né? O volume do cone a gente vai revisar aí também, bom? Então, vamos lá, vamos entender o exercício, vamos calcular, e aí depois a gente vai discutindo aí outras questões, tá? Então, ele fala assim, ó, um reservatório de água tem o formato interno de um cone, tá? Então, matéria do ano passado, cone. A altura dele é 8 metros e o raio da base é de 6 metros. Na letra A, ele quer a capacidade do reservatório em litros, tá? Quando a gente trabalhou esse assunto, lá no ano passado, no segundo ano, eu comentei com vocês que capacidade é sinônimo de volume, né? O Enem, muitas vezes, ele não pergunta qual é o volume, ele pergunta qual é a capacidade, mas são sinônimos. Então, quando pedir para calcular a capacidade, na verdade, eu estou pedindo para calcular o volume, tá? E nessa letra A, ele pede para usar o π igual a 3,14, né? Quem já é meu aluno aí desde do primeiro ano, do segundo, sabe que eu sempre peço para usar no lugar do π 3. Vamos lá, quem lembra a fórmula para calcular o volume de um cone? Alguém lembra? Vou pegar uma água enquanto se alguém lembra. Sim ou não? Alô, alô, galera? Não lembro, Pro. Não, tem problema hoje. Por isso que essa matéria, por isso que eu gosto que a apostila coloca de novo aqui
no terceiro ano, porque a gente acaba fazendo aí uma revisão justamente para o Enem, tá? Então, para quem não se lembra, é 1/3 o volume do cilindro, tá? Então, é 1/3 o volume do cilindro. E o volume do cilindro é π vezes r ao quadrado vezes a altura, que é a mesma ideia da anterior, que é a área da base vezes a altura. Então, a pirâmide é 1/3 a área da base vezes a altura, e do cone é 1/3 a área da base, que aqui é um círculo, né, vezes a altura, tá? Então, vamos lá, vamos calcular a capacidade desse reservatório aqui. Então, eu venho lá, o volume é igual 1/3 vezes. O π, eu pedi para colocar... Era do cilindro ou volume do cilindro? Área, né? Peraí. Área do círculo. Esse daqui, ó, o πr ao quadrado. É que você falou cilindro, né? Desculpa, não. O volume do cone é 1/3 o volume do cilindro. Entendeu? Ah, tá, então tá. O volume do cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Isso é volume do cilindro. E aí, o cone é 1/3 o volume do cilindro. Certo? Certo, então é 1/3 do volume do cilindro, beleza. O volume do cone é 1/3 o volume do cilindro, isso mesmo. Então, esse π aqui vale 3, né? Como eu já pedi para substituir 3. O raio, tá? O raio aqui é 6, foi dado lá no enunciado, vou levar ao quadrado, vezes a altura. A altura é 8, ok? O que eu posso fazer aqui que me auxilia? Olha só, eu tenho um 3 em cima. Diga. A senhora arredondou 3,14? Arredondei. Pode trabalhar com 3, que não tem problema, tá, Beatriz? Alô, alô? Tudo bem? Oi, tudo. Obrigada. Então, tá bom. Cancelei, ó. Tem um 3 em cima, um 3 embaixo, eu cancelei. E aí eu vou resolver, ó. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. E eu vou pegar o 36 e multiplicar por 8, tá? Vou fazer aqui na calculadora. Então, vai dar 36 vezes 8, vai dar o volume aqui, ó. 288 metros cúbicos, tá? Esse é o meu volume, 288 metros cúbicos, tá? O que é importante a gente lembrar, olha lá o que ele pediu na letra A. Qual é a capacidade do reservatório em litros, tá? Então, ele não pediu em metros cúbicos, ele pediu quanto cabe de litros aí dentro. E aí, eu não sei se todo mundo se lembra, né? Mas eu sempre comento até da conta de água, né? 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá? Então, quando você pega lá a sua conta de água, ela vem em metros cúbicos, tá? Não se esqueça de multiplicar por 1.000 para descobrir quantos litros você gastou, tá? Eu bato na tecla que deveria vir em litros, porque quando a gente vê lá na conta 12 metros cúbicos, a gente imagina que 12 é pouco, tá? Mas quando a gente pega o 12 e multiplica por 1.000, a gente encontra 12.000 litros de água. E 12.000 litros assusta muito mais do que 12 metros cúbicos, né? Então, eu bato na tecla aí que tinha que mudar, tá? Assim, como ele pediu o volume em litros, é só pegar o 288 metros cúbicos e multiplicar por 1.000. Fazendo essa multiplicação, você vai encontrar 288 mil litros. É o quanto cabe aqui dentro desse reservatório. Dúvidas até aqui? Não. Não? Então tá. Não. Então tá ótimo. Agora, galera, olha só. E lá na letra B, ele pede assim, ó. Calcule o volume de água. Ele não falou que é em litros, então a gente pode trabalhar com metros cúbicos, tá? Quando o nível estiver a 4 metros de distância do vértice do cone. Então, agora, ele quer saber se, de repente, essa água aqui
ela tiver a 4 metros de distância em relação ao vértice do cone. Em vez do reservatório estar cheio, ele está ocupando só esse espaço aí que eu estou colocando na cor vermelha. Ele quer saber qual é o volume de água que há nesse momento, tá? Volto a perguntar. Eu tenho o volume total, ó. Eu tenho o volume total, que a gente pode chamar de volume 2 aqui, né? Qual relação eu vou trabalhar lá naquelas que trabalham com volume e alguma das medidas aí do meu cone? Eu vou trabalhar com a primeira, com a segunda ou com a terceira? A segunda. Isso, muito bem. Por que a segunda, galera? Porque envolve a altura. Isso, porque ele forneceu para a gente muito bem a altura, né? Então, ele quer saber quanto cabe de água aqui, caso, né, ao invés de 8 metros, que é a capacidade máxima do nosso reservatório, tenham aí apenas 4 metros de água, tá? Essa época que tá faltando chuva aí, os reservatórios acontecem isso, não estão completamente cheios, tá? Professora, por que não dá para trabalhar com a primeira? A primeira trabalha com raio e ele não forneceu para a gente qual é o raio, tá? E a terceira que trabalha com a geratriz, ele também não forneceu para a gente a geratriz, tá? Então, acaba aí tendo que lidar com a segunda opção, que trabalha com a altura, tá? Eu venho lá, o volume 1 eu não tenho, tá? O volume 2 eu tenho, eu acabei de calcular aqui, ó, é 288, tá? A altura pequenininha é aquele 4 ali, que é o nosso H pequenininho. E a altura grande é o grandão, que é 8. Isso elevado ao cubo. Novamente, eu posso dar uma simplificada nessa minha fração aí, para tornar esse cálculo mais fácil, tá? Eu só vou deslocar um pouquinho a minha lousa, para que a gente possa continuar fazendo a continha, tá? 4 e 8 são da tabuada do 2, mas parei também são da tabuada do 4, então facilita aí um pouquinho minha conta, né? 4 dividido por 4 dá 1, e 8 dividido por 4 dá 2. Lembrando que isso tem que ser elevado ao cubo, tá? O volume, 288. 1 elevado ao cubo é o próprio 1, e 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Cheguei nesse ponto, aplico aqui a multiplicação, né? Então, 8 vezes V1, 8 vezes V1, e 288 vezes 1, 288. V1, então, será igual, o 8 está multiplicando, eu passo dividindo, tá? Fazendo essa divisão aí, olha só, deixa eu pegar aqui minha calculadora, 288 dividido por 8, vai dar o total de 36 metros cúbicos, tá? Então, neste momento que eu tenho aí só 4 metros de altura com água, tá? Eu tenho 36 metros cúbicos. Se eu quisesse transformar isso em litro, é só multiplicar por 1000, tá? Dá 36 mil litros de água, tá? Enquanto o reservatório completo tem 288 mil litros, né? Só esse pedacinho tem 36 mil litros de água. Dúvidas aqui nesse exercício 1? Não, Bru. Não. Então, tá bom. Gente, o que é muito comum, né? São cair questões aí envolvendo capacidade. Pode falar. Falta o C. Então, o C eu não anotei para resolver hoje. Ah, tá. Tá? Quando você olhar lá no roteiro de estudo, eu pus o A e o B. Aí depois eu vou comentar do C para a nossa próxima aula. Certo? Tá bom. Então, assim, uma coisa importante, né, de se destacar aí é que o Enem, uma coisa que ele mais cobra, apesar de no vídeo eu ter colocado a fórmula da área da superfície, né, e a gente ter até algumas questões de área da superfície, a maioria das vezes o Enem trabalha com volume. Então, o que eu selecionei para a gente finalizar a aula de hoje? Na semana que vem nós vamos continuar esse assunto e vamos também falar de esfera, tá? Mas eu coloquei aqui, vou até deslocar minha lousa, o volume do tronco do cone, tá?
essa fórmula encontra-se na página 16 da apostila de vocês. Eu também vou falar uma coisa que eu falei no vídeo, tá? Então, o que eu fiz no vídeo? Quem já assistiu, ótimo, eu calculei o volume de uma imagem que está na página 16. Então, ele tem lá um tronco de um cone, ele tem 10 centímetros de diâmetro por 4 centímetros de diâmetro, tá? Seriam da parte maior, da parte menor, e ele tem 9 centímetros de altura. Lá no vídeo, eu calculei o volume dele. Como sugestão na apostila, nós temos esse que eu peguei aqui, a imagem para vocês. Esse daqui está na página 17. E na nossa lista, a gente tem mais dois, que são questões aí de vestibular, que é o 3 e o 4 da página 18. Então, primeiro vamos por parte, tá? O volume do tronco de um cone. Então, o tronco de cone, gente, é muito comum estar presente no nosso dia a dia. O copo de festa é um tronco de um cone, né? Algumas xícaras que a gente toma o nosso café de manhã cedo, lembra o tronco de um cone. Então, o tronco de um cone está muito presente no nosso dia a dia. A forma que a gente faz aquele pudim delicioso, né? Ele é a junção de dois troncos de cone, isso inclusive já até caiu no Enem, né? Então é uma imagem que está muito presente aí no nosso dia a dia. Assim como, por exemplo, o paralelepípedo retângulo, que é, por exemplo, a embalagem dos sucos retornáveis, do suco de leite, do suco do leite, de vários outros objetos. O tronco de cone é um que está bem presente aí no nosso dia a dia. E a fórmula do volume está aí na página 16 da apostila, tá? O que eu disse no vídeo que facilita um pouquinho a nossa conta, tá? No vídeo eu comentei o seguinte, olha, se você olhar a fórmula, o H é a altura do tronco do cone, tá? O R maiúsculo é o raio da base maior e o R minúsculo é o raio da base menor. E se você olhar aqui na apostila, ela tem aqui, ó, um π multiplicando, um π multiplicando e um π multiplicando. Ele dividiu o π em cada um dos pedacinhos. Então, em alguns livros de matemática, não na apostila de vocês, esse π, ele vem dessa seguinte forma. Ele coloca assim, ó, o volume de um tronco de cone é igual à altura vezes π dividido por 3. Aí ele abre parênteses, r ao quadrado mais r ao quadrado mais R vezes R. Lembrando que um maiúsculo é da área, é o raio da base maior, e o minúsculo é o raio da base menor, tá? Então, como o π tá aqui, tá aqui, tá aqui, eu já coloco ele em evidência, que torna um pouquinho mais fácil o nosso cálculo. Senão você fica multiplicando e não há essa necessidade, tá? Como exemplo, eu vou fazer aí esse primeiro item, tá? Tem espaço para fazer na própria apostila. Como sugestão, né, de explicação, é o item da página 17. Ele fala assim, ó, um copo tem a forma aproximada de um tronco de cone, cujas dimensões internas estão indicadas na figura. A pergunta é, qual a capacidade deste copo? E eu ainda, se fosse uma questão minha, da minha prova, eu ia pedir a capacidade em ml. Por quê? Quando você vai comprar um copo de festa, você encontra lá, esse copo cabe em 3 centímetros cúbicos, 100 centímetros cúbicos, 400 centímetros cúbicos. Quando você vai comprar copo de festa, né? Quem já foi comprar, quem já fez essa compra, vê que tem um que é 200 ml, o outro é de 300 ml, o outro é de 400 ml, aquele grandão, 500 ml, tem um que hoje compra aí nas baladas, que é de 700 ml. Então, geralmente, a capacidade do copo lá na embalagem, ela vem em ml. Então, no término da conta, a gente transforma em ml aqui, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aí vários números. Quem é o nosso H? Qual que é a altura do nosso tronco aí? 12. 12, muito bem. Quem é o nosso R maiúsculo? 4. 4, muito bem. E quando é o nosso R minúsculo? 2,5.
2,5. Ai, com vírgula, não tem problema nenhum. Vamos utilizar a calculadora aí. Então, eu vou substituir na fórmula, olha só. O volume do tronco é igual à altura dele, 12. O π, eu sempre peço para colocar 3, dividido por 3. O R maiúsculo é 4, então 4 ao quadrado, mais o R minúsculo é 2,5, 2,5 ao quadrado, mais o R maiúsculo é 4, vezes o 2,5, que é o R minúsculo, ok? Venho aqui, o volume é igual. Olha só que bom, ó. Tem um 3 em cima, um 3 embaixo, posso cancelar. Então, vai ficar apenas o 12. Aí, eu faço 4 vezes 4 é 16. Diga, pode falar. Não tinha que ter um pi antes, não? Como assim um pi antes? Tipo, antes do Rzão ao quadrado, da Rzinho ao quadrado e do R vezes R, na fórmula ali tá falando que tem pi. Tá falando que é pi, Rzão ao quadrado. Tá vendo, ó? Aí foi o que eu fiz aqui embaixo, ó, que eu falei aqui, ó, Fabrício, ó. Tá vendo que aqui tem pi, pi, pi? Então, eu coloquei em evidência. Ah, tá. Que esse negócio de evidência aí eu não... É matéria do 7º ano. Ó, você mas pode só fazer mesmo, normal? pode pôr... É que se você vai encher de 3 lá depois vai ter que dividir, entendeu? Uhum. É mais fácil trabalhar com essa fórmula aqui, ó, que o pi já está em evidência. Trabalha substituindo essa que eu estou destacando aqui. Ah, tranquilo. Então, tá bom. Agora eu vou fazer lá o 2,5 vezes o 2,5, que vai dar 6,25, tá? Multiplicar 4 por 2,5 é fácil, né? 4 vezes 2,5 dá 10. Agora, eu venho e primeiro vou somar tudo isso. Então, vai ficar 16 mais 6,25 e mais 10. Vai dar 32,25. Agora, eu vou pegar o 12 e multiplicar pelo 32,25. Vai dar 387 centímetros cúbicos, tá? Então, vai dar 387 centímetros cúbicos, tá? Agora, o que eu falei para vocês? Quando a gente geralmente vai comprar um copo, a gente não vê em centímetros cúbicos, a gente vê em ml. Então, essa daqui é super fácil, tá, gente? Ó, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 para 1. Peraí, acho que alguém caiu. Deixa eu autorizar a entrada de novo. Um minutinho. Pronto. Aí, o que vai acontecer? 387 equivale a 387 ml, tá? Um copo aí de quase 400 ml, tá? Dúvidas nessa questão? Não. Tá? Esse daí tem espaço para responder na apostila, tá na página 17, tá? Eu vou deslocar minha lousa um pouquinho e aí eu vou pegar essa questão de vestibular. Deixa eu só tirar o 4 daqui. É uma questão do Mackenzie. Essa daqui é do Federal, lá do Rio Grande do Norte. Olha só, a questão que a gente vai trabalhar, ela tá lá na página 18 da apostila, tá? Então, ela fala assim, ó. Um recipiente cônico foi projetado de acordo com o desenho ao lado, na qual o tronco do cone foi obtido de um cone de 18 centímetros de altura, aí, né? De um cone de altura igual a 18 centímetros. Então, o cone original, ele tinha o total de 18 centímetros. O volume deste recipiente, em centímetros cúbicos, é igual a... Olha só que interessante nessa questão. Claro que está com a alternativa aqui, porque a professora cabeçuda esqueceu de apagar, mas a gente vai fazer a conta para chegar nesse valor. Se vocês observarem, tanto na letra A, quanto na letra B, quanto na letra C, quanto na letra D, ele não substituiu o valor de π, ele deixou o π sendo π mesmo, tá? Então, isso pode acontecer lá no vestibular.
e isso pode também acontecer no Enem. Ele não coloca nada, ele não fala use π igual a 3. Ele simplesmente não fala nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a fórmula normalmente, mas não vai substituir π por 3, tá? Qual é a fórmula normalmente que eu acabei de dizer? É essa que a gente acabou de falar. A altura vezes π dividido por 3, abre parênteses, R maiúsculo elevado ao quadrado mais R minúsculo elevado ao quadrado mais R maiúsculo vezes o R minúsculo, tá? Então, essa daqui é a fórmula do volume do tronco desse cone aí, tá? Só para a gente organizar nossas ideias. Quanto vale a altura? 12. O tronco é 12. Muito bem, do tronco é 12, certinho. Quanto vale o R maiúsculo? 6. 6. Muito bem. Muito bem. E o R minúsculo? 2. 2. Então, vamos lá, vamos calcular. O volume do tronco é igual. No lugar do H, eu vou substituir por 2. No lugar do π, eu não vou colocar nada, eu vou deixar o π. E aqui embaixo, 3. O R maiúsculo é 6, então 6 ao quadrado, mais o R minúsculo é 2 ao quadrado, mais o R maiúsculo vezes o R minúsculo, então 6 vezes 2. O volume será igual. O 12 dá para dividir por 3, né? 12 dividido por 3 dá 4. Então, eu vou deixar assim, ó, 4π. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36, mais 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, mais 6 vezes 2, 12. Volume do tronco é igual a 4π vezes 36 com 4 dá 40, e 40 com 12 dá 52. Lembrando que a gente está lá no vestibular sem calculadora. O 4 vai multiplicar o número. 4 vai multiplicar o 52. Vou fazer aqui no cantinho, ó. 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes... 4 vezes 2 dá 8, e 4 vezes 5, 20. Então, vai dar 208π. Não pediu para substituir, por isso que a alternativa correta é a alternativa B de bola, 208π. Dúvidas nesse exercício? Não. Só tem que tomar cuidado com 18, né? Que pode acabar confundindo. Né? Isso, boa, Pedro. Isso mesmo, né? É isso que eu queria comentar. Ele coloca aquele 18 para quê? Para nada, só para confundir, tá? O nome disso são distratores. Ele tá ali só para atrapalhar a sua interpretação. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Sim. Tudo pronto. Então, tá ótimo. Agora, eu vou pegar uma outra questão, que até eu selecionei de propósito, porque essa daqui, ela não dá para a gente os raios, né? E eu sei que alguns alunos sempre confundem isso. E também, diferente do anterior, né? Ela pede para substituir o π. Então, é interessante ver essa diferença aí de uma para outra, tá? É uma questão aí do Mackenzie. Olha só. Ela fala o seguinte, está na mesma página 18, tá, galera? Uma xícara de chá tem a forma de um tronco de cone reto, conforme a figura, supondo que π é igual a 3. Então, hoje em dia, né, é muito comum aí, em vez de trabalhar com π igual a 3,14, tanto no Enem quanto de vestibular aí de faculdade, de outras de faculdades, né, de trabalhar com π igual a 3, para não prejudicar aquele 3,14 lá, né? A pergunta é, o volume máximo de líquido que ela pode conter. Então, essa minha xícara aqui, qual que é o máximo que eu consigo colocar? Qual que é o volume máximo? Eu consigo justamente calcular esse volume máximo aplicando a fórmula aí, já que ele disse que ela é no formato de um tronco de cone. Então, é a altura vezes π dividido por 3, R maiúsculo ao quadrado, R minúsculo ao quadrado, R maiúsculo que multiplica o R minúsculo. Só para a gente organizar, quanto vale a nossa altura aí dessa xícara? 6. 6, muito bem.
Então, nosso H vale 6. Muito bem. Quanto vale o R maiúsculo? Quem sabe quanto é o R maiúsculo? 4. 4. Muito bem, olha só. O 8 aqui é o diâmetro, né? O raio é a metade do diâmetro. Então, o nosso R maiúsculo aqui será 4 centímetros, né? E quem sabe quanto que é o R minúsculo? 2. 2. 2, muito bem, né? O R, o diâmetro é 4, né? O raio é a metade do diâmetro, então o R minúsculo vale 2. Tem aquela piada horrível que o que é pior do que ser atingido por um raio na cabeça é ser atingido por um diâmetro, porque ele é o dobro do raio. É péssima essa piada. Bem, voltando ao cálculo. O volume do tronco é igual à altura 6. O π lá pediu para colocar 3, dividido por 3. O R maiúsculo, 4 ao quadrado. O R minúsculo, 2 ao quadrado. Mais o R maiúsculo, 4, vezes o R minúsculo, 2. O volume do tronco é igual. Olha só que legal. O 3 em cima pode cancelar com o 3 embaixo. Então, fica apenas o 6. 4 vezes 4 dá 16. 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. Vou somar tudo isso. Então, volume é igual 6 é 16 com 4 dá 20 e 20 com 8 dá 28. Vou fazer aqui no cantinho, ó, 28 vezes 6. 6 vezes 8, 6 vezes 8, 48. É isso? 6 vezes 2, 12, com mais 4, 16. Então, dá 168 centímetros cúbicos. Aqui também eu esqueci de apagar a resposta, mas a gente entendeu como é que chegamos nos 168 centímetros cúbicos. Lembrando, né, que se ele quisesse saber quanto fosse em ml, é facinho, é 1 para 1, tá? Então, são 168 ml que cabem aqui dentro dessa xícara. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Não, Bruno, de boa. Então, tá bom. Olha só, só para a gente organizar a ideia aí, né? Ele pede lá naquele exercício 1, né? Ainda da página 17, calcular o volume da água quando o nível está a X metro de distância do vértice do cone. Vocês vão chegar em uma formulazinha aí. Então, eu sugiro como lição de casa, né? Agora que a gente já viu um monte de coisa, fazer essa letra C do exercício 1, que eu irei corrigir na nossa próxima aula remota. E aí tem todos os vídeos para assistir. Se eu não me engano, eu coloquei 4 vídeos essa semana. Então, agora com calma, né? Pode voltar na aula, pode assistir os vídeos. E no vídeo do tronco do cone, eu calculei a área da superfície, tá? Aqui não teve algum exercício de área da superfície neste momento ainda, né? Mas depois a gente pode encontrar algum aqui que fale de área da superfície também, para que vocês possam ter uma ideia, porque precisa calcular a geratriz, né? E para calcular a geratriz aí, a gente usa Pitágoras, então seria depois interessante também a gente fazer algum exercício nesse sentido, certo? Pronto. Fala, Fabrício. Fazer esse daí da FUVEST depois, né? Uma boa. Uma boa. Acabei de virar a página aqui, e é bem tranquilo, ó. Volume, a letra B acho que vocês fazem de boa. A letra A que pode atrapalhar um pouquinho, mas a gente pode calcular junto aí. E o problema é que, né, a gente só vai se ver na semana que vem. Mas olha, vocês têm bastante dias aí para estudar, assistir os vídeos, e a gente se encontra na próxima terça-feira. Certo? De boa, pronto. Então, peraí. Parar de compartilhar minha tela. Se alguém precisar de ovo no momento, eu vou parar minha gravação.